Antes de ser tricampeão mundial, antes de conquistar Mônaco e emocionar o Japão antes da fama, dos troféus e das lágrimas, existia apenas um menino magrinho, de capacete maior que a cabeça, com um brilho nos olhos e um volante nas mãos. Ayrton Senna da Silva começou muito antes da Fórmula 1. E se você quer entender o verdadeiro DNA de um campeão, precisa voltar às raízes, menos ao asfalto simples de um cartódromo, onde o pequeno Ayrton corria como se o mundo dependesse disso. Prepare-se para descobrir onde tudo começou. Se você é fã do Ayrton Senna, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente conta as histórias que ninguém mais conta, menos com emoção, verdade e respeito, muito antes. De cruzar a linha de chegada de Mônaco, Ayrton Senna já atravessava os limites da infância, com o volante nas mãos. Nasceu em 21 de março de 1960, em uma família de classe média alta na cidade de São Paulo, desde os primeiros anos de vida. Seus pais notaram que Ayrton tinha uma coordenação motora incomum. Ao brincar com carrinhos, percebia-se que ele fazia curvas perfeitas, acelerava com cuidado e usava os braços como se estivesse mesmo pilotando. Não era uma brincadeira comum ir a instinto. Seu pai, Milton da Silva, um empresário apaixonado por mecânica, logo enxergou naquele talento algo que poderia ser lapidado. Ele mesmo montou um kart simples, artesanal, para que o filho pudesse dar as primeiras voltas ainda aos 4 anos de idade. Era um kart improvisado, com motor de cortador de grama e estrutura simples, mas Ayrton o conduzia com uma destreza espantosa. Não demorou para que o garoto fosse levado aos primeiros espaços mais abertos, onde começava a se familiarizar com a ideia de pista. Enquanto outras crianças se encantavam com brinquedos ou desenhos animados, Ayrton se interessava por motores, engrenagens e rodas. Observava o pai mexer nas peças com atenção quase obsessiva e fazia perguntas sobre como os sistemas funcionavam. Queria entender não apenas como pilotar, mas como dominar cada elemento da máquina que conduzia. Aos 7 anos, ele já demonstrava um controle e uma sensibilidade difíceis de explicar. Tinha um instinto nato de piloto e, com isso, uma conexão precoce com a velocidade. A família. Senna começou a frequentar o cartódromo de Interlagos como lazer de fim de semana. Foi lá que Ayrton teve seus primeiros contatos com os bastidores. Os mecânicos, os boxes, o cheiro de gasolina, o barulho das largadas, tudo o encantava. Enquanto meninos da sua idade se distraíam com jogos e brincadeiras, Ayrton prestava atenção em como os outros pilotos se comportavam. Observava estratégias, manobras, o tempo de frenagem. Aquilo se tornava, pouco a pouco, o centro do mundo. Seu pai, percebendo o potencial, resolveu investir com mais seriedade. Adquiriu um kart melhor e começou a treinar o filho nos fundamentos da pilotagem. Mas não era preciso forçar. Ayrton queria aquilo mais do que qualquer outra coisa. Acordava cedo, estudava os traçados, pedia para treinar debaixo de sol ou de chuva. Aos poucos foi dominando as técnicas e adquirindo um estilo próprio. Ainda pequeno, Senna já demonstrava uma postura de adulto dentro da pista. Um menino magro, de olhos vivos e cabelo bagunçado, já mostrava uma seriedade que surpreendia até os instrutores. O volante parecia extensão de seu corpo. O kart era sua zona de conforto. Não havia dúvida. Ayrton Senna estava destinado a mais do que apenas pilotar. Ele estava nascendo para se tornar o melhor. Foi em 1973, com apenas 13 anos, que Ayrton começou a competir oficialmente. Seu palco inicial foi o icônico cartódromo de Interlagos, um circuito simples, mas sagrado para os amantes do automobilismo. Ayrton, mesmo sendo novato, já chamava atenção. Ele corria contra garotos mais velhos, mais experientes e com equipamentos muitas vezes superiores, mas isso nunca o fez hesitar. O que lhe faltava? Impotência. Ele compensava com talento e instinto. Seus primeiros dias de treino foram marcados por quedas, escapadas e batidas. Mas Senna aprendia rápido. Cada erro era estudado. Cada curva mal feita era repetida até a perfeição. Ele não era um piloto comum, era um aluno obsessivo e, por isso, evoluía mais rápido que todos. Seu pai, Milton, acompanhava tudo de perto, ajustava o kart, trocava peças e dava conselhos que eram recebidos com uma maturidade impressionante para um adolescente. Durante as corridas, Ayrton demonstrava frieza. Não se deixava levar pela pressão ou pela presença do público. Seus olhos permaneciam fixos no traçado e seu corpo parecia fundir-se ao kart. Na pista, ele era pura fluidez.
Fazia ultrapassagens precisas, mergulhava nas curvas com confiança e tinha um senso de tempo quase sobrenatural. Era comum vê-lo ganhando posições já nas primeiras voltas, com traçados criativos que surpreendiam até os veteranos. Mesmo nas derrotas, sua postura era diferente. Ele não se revoltava. Saía do kart, ia até os mecânicos, conversava, analisava, queria entender o que falhou, queria melhorar. Nunca estava satisfeito. Essa inquietude o acompanharia até o fim da vida, mas começou ali menos na pista de Interlagos, com poeira no macacão e o olhar fixo no horizonte, porque para Senna, cada corrida era uma lição. Interlagos foi o primeiro palco onde o nome Ayrton começou a ressoar. Os corredores mais experientes olhavam para ele com respeito, alguns até com receio. Sabiam que havia algo diferente naquele garoto, algo que não se ensinava, algo que nascia com a alma. E essa aura de talento inato só crescia a cada volta. Com o passar dos meses, Ayrton acumulava pódios e admiradores. Seu nome começava a circular no meio do kart. E ainda que ninguém pudesse prever a lenda que ele se tornaria, todos sabiam. Aquele garoto ia longe. Desde muito cedo, Ayrton demonstrava traços de um perfeccionista. Ele não apenas treinava menos, ele estudava, anotava seus tempos, traçava linhas imaginárias, observava outros pilotos para entender como poderia ser mais rápido. Aos 13 anos, já tinha um caderno onde registrava dados sobre o desempenho do kart, pressão dos pneus, tipo de pista e até clima no dia da corrida. Era um nível de dedicação que beirava a obsessão nos boxes. Era comum vê-lo discutindo com o pai pequenos detalhes que a maioria dos garotos sequer notaria. O motor está vibrando mais na terceira marcha, dizia. Ou então, a curva 4 está escorregando no fim da tarde. Essa atenção milimétrica ao que parecia imperceptível era uma de suas maiores virtudes. E era isso que o fazia evoluir tão rápido. Ayrton não se contentava com o bom. Ele queria o perfeito. Esse comportamento se refletia também no físico. Ayrton começou a se exercitar desde muito jovem, com foco em melhorar sua resistência e reflexos. Corria, fazia flexões, treinava com pesos leves, entendia que um corpo preparado fazia diferença no final de uma prova. E mesmo com pouco apoio profissional na época, fazia tudo com disciplina. Era um atleta completo antes mesmo de sonhar com a Fórmula 1. A família, embora orgulhosa, ficava impressionada com tamanha seriedade. Não era apenas um hobby, era uma vocação. Ayrton não vivia para brincar de correr. Ele vivia para dominar a arte de correr. E para isso, aceitava abrir mão de festas, férias e distrações. Desde os primeiros anos, Senna tratava o automobilismo com respeito e propósito. Era como se tivesse nascido com uma missão. Esse perfeccionismo também se estendia às emoções. Era introspectivo, sensível e muitas vezes crítico consigo mesmo. Chorava quando perdia, mas não de raiva menos, e sim por se sentir abaixo do que esperava de si. Tinha um senso interno de exigência que ninguém precisava impor. A cobrança vinha de dentro, e era maior do que qualquer adversário externo poderia representar. Foi esse conjunto de detalhes que moldou o Ayrton piloto ainda no kart. Não era apenas talento, era caráter, era construção diária, era vontade de ser melhor do que havia sido na última volta. As primeiras competições trouxeram uma mistura poderosa de emoções. Ayrton começou a vencer corridas importantes no kart ainda adolescente, e os troféus se acumulavam em sua casa. Porém, cada vitória era sentida com humildade. Ele via em cada prova não o fim, mas o começo de algo maior. Senna entendia que ganhar era só mais uma etapa no processo de aprendizado, e que cada corrida revelava algo novo sobre si mesmo e sobre o mundo das pistas. Mas nem tudo era glória. Algumas derrotas, muitas vezes por falhas mecânicas ou acidentes, provocados por outros pilotos, o afetavam profundamente. Ayrton não aceitava perder sem entender o motivo. Ele voltava aos boxes e revisava cada detalhe: a calibragem dos pneus, a curva onde perdeu tempo, o comportamento do motor. Queria compreender o erro e superá-lo. Sua busca pela excelência era quase espiritual. Numa ocasião marcante, Ayrton liderava uma prova com folga quando seu kart teve uma pane elétrica. Foi obrigado a abandonar a corrida a poucas voltas do fim. Em vez de se enfurecer, ele caminhou em silêncio até o pai, olhou para o chão e disse: "Preciso aprender a correr com o imprevisto também." Esse tipo de maturidade, tão incomum para sua idade, chamava a atenção de todos ao redor. Senna não era apenas um piloto.
era um pensador das pistas, e ele nunca culpava os outros. Se errava, assumia. Se ganhava, dividia os méritos com o pai, com os mecânicos como o próprio. Cott tinha senso de equipe. Mesmo quando ainda era uma criança, sabia que cada vitória era o resultado de um conjunto de fatores. Isso o tornava respeitado, não apenas pelo talento, mas pelo caráter. Ayrton era admirado não só pelo que fazia com as mãos, mas pelo que carregava no coração. Essas experiências o forjaram como um competidor resiliente. As derrotas ensinavam a lidar com frustração, e as vitórias o ensinavam a manter os pés no chão. Era um equilíbrio raro. Muitos pilotos jovens se perdiam na euforia do sucesso ou na dor da falha, mas Ayrton parecia ter uma bússola interior. Ele estava aprendendo desde cedo que o automobilismo não era apenas velocidade, era um espelho da vida. Essa fase foi essencial para moldar o Senna que o mundo veria anos depois. Um piloto que chorava, que sentia, que acreditava em algo maior. O Ayrton dos karts já trazia traços claros do mito que estava nascendo. À medida que Ayrton colecionava pódios, a atenção da comunidade do kartismo começava a se voltar para ele. Instrutores, jornalistas e pilotos experientes observavam aquele garoto com certa perplexidade. Não era só habilidade técnica, era entrega total. A forma como ele se preparava, como mentalizava a corrida antes de entrar no kart, como se isolava do mundo para focar em uma única coisa: ser melhor do que na última volta. Alguns empresários começaram a se aproximar da família. Havia propostas para levar Ayrton a campeonatos maiores, inclusive fora do Brasil. Mas Milton da Silva era cauteloso. Sabia que o filho era especial, mas queria que ele amadurecesse no tempo certo. Enquanto isso, Ayrton continuava a fazer sua parte. Treinava incansavelmente, fazia provas com garotos mais velhos e com frequência vencia. Sua idade deixava de ser um fator de desvantagem menos. Era um lembrete de sua genialidade precoce. Mas com o sucesso vieram também as tensões. Alguns pais de outros pilotos reclamavam de favoritismo. Outros insinuavam que o kart de Ayrton tinha vantagens indevidas. Havia ciúme, havia inveja, mas Ayrton não se envolvia. Mantinha-se alheio às fofocas e provocava espanto por sua maturidade diante dos conflitos. Seu foco era a pista e nada mais. Muitos adversários viam em Senna um obstáculo temido. Não porque fosse agressivo, mas porque era constante. Um erro seu era raro. Ele não se abalava facilmente. Mesmo quando largava atrás, era questão de tempo até subir posições. Isso desestabilizava os rivais, porque ele corria com o corpo, mas principalmente com a mente. E sua mente era treinada como a de um monge. Alguns pilotos mais experientes tentavam provocá-lo fora da pista. Faziam piadas ou desafiavam em entrevistas, mas Ayrton era discreto. Quando questionado por um repórter sobre o que achava de tais provocações, respondeu: "Eu prefiro falar na pista. E lá, eu falo alto." Essa resposta marcou quem ouviu e passou a ser uma de suas filosofias de vida. Aos poucos, o garoto franzino se tornava uma referência. Ainda não era o ídolo das multidões, mas já era o piloto que todos queriam observar, entender, talvez até copiar. E isso era só o começo. Mais do que um esporte, o kart era a linguagem de Ayrton com o mundo. Quando não estava treinando, estava sonhando com pistas. Quando não podia competir, desenhava circuitos em folhas de caderno. Era comum ver o menino em silêncio, com o olhar fixo em alguma curva imaginária, como se estivesse mentalmente completando uma volta perfeita. Essa intensidade chamava a atenção até mesmo de professores e amigos da escola. Seu quarto era decorado com miniaturas de carros de corrida, capacetes e fotos de grandes pilotos. Ele admirava Emerson Fittipaldi, Niki Lauda e Jackie Stewart. Estudava suas trajetórias, imitava gestos, ouvia entrevistas, mas não queria apenas imitá-los, queria superá-los. E já dizia com convicção aos 14 anos: "Eu vou correr na Fórmula 1. Não era arrogância, era certeza, era vocação. Ayrton também era profundamente ligado à natureza espiritual da vida. Desde cedo, acreditava que havia algo maior que o guiava na pista. Era comum vê-lo fazer o sinal da cruz antes de largar. Mesmo no Cott dizia que precisava estar em paz com Deus para correr bem. E essa fé o acompanharia por toda a carreira. Um elo entre o talento e a transcendência. Senna era movido por algo que ia além da técnica. Houve momentos em que amigos o chamavam para festas, passeios ou distrações, e ele recusava. Não por arrogância,
mas porque sua mente estava em outro lugar. Ele vivia o kart com tanta intensidade que o mundo ao redor parecia secundário. Era como se dentro de cada volta estivesse escondida uma parte de sua alma, e ele precisava encontrá-la. Ayrton também escrevia pequenos textos sobre como se sentia antes das provas. Falava do medo, da ansiedade, da euforia. Guardava esses escritos em cadernos que poucos tinham acesso. Eram seus rituais de introspecção. Sabia que a corrida começava na mente, e por isso treinava o interior com a mesma disciplina que aplicava ao corpo. Tudo isso tornava claro que, para ele, o kart não era um passatempo. Era a vida, era o caminho, era o primeiro capítulo de uma história que o mundo jamais esqueceria. Curiosidades da época do kart e capacete marcante. Mesmo no kart, Ayrton já usava capacetes com as cores que o consagrariam. Amarelo, com faixas verdes e azuis. Esse design foi inspirado na bandeira brasileira, e desde pequeno, ele fazia questão de manter essa identidade visual como símbolo de orgulho nacional. Primeira vitória oficial. Sua primeira grande vitória no kart foi no Campeonato Paulista de 1977, com 17 anos. Foi uma corrida tensa, com pista molhada menos, e ali ele começou a mostrar sua habilidade em condições adversas. Muitos dizem que foi ali que nasceu o Rei da Chuva. Segredos de performance. Senna usava calçados finíssimos nos pedais do kart, quase como sapatilhas, para sentir melhor a vibração e a resposta do motor. Esse cuidado com o sentir do carro se manteve até a Fórmula 1, onde ele era conhecido por ouvir o carro com os pés. Mentalidade de adulto. Ayrton lia livros técnicos sobre motores e engenharia mecânica já na adolescência. Fazia anotações detalhadas sobre o comportamento do kart e usava essas observações para orientar seu pai nas melhorias. Arup, seu próprio engenheiro de pista. Respeito pelos rivais. Mesmo competitivo, Senna tinha respeito profundo por seus adversários. Cumprimentava um a um antes da largada e após a corrida, mesmo vencendo, fazia questão de conversar com quem havia perdido. Ele dizia: "Hoje fui melhor, amanhã pode ser você." Em 1978, Ayrton Senna venceu o Campeonato Brasileiro de Kart, marcando um novo patamar em sua carreira. A vitória foi construída com regularidade, técnica e frieza. Ele já não era mais apenas um talento promissor, era o campeão nacional. Aperte Dolly, o nome de Ayrton, começou a circular com força entre os maiores centros do automobilismo. Mas, mesmo com o título, Senna se manteve humilde. Sabia que o caminho ainda era longo e que o kart era apenas a base do que estava por vir. Essa conquista trouxe novos convites, incluindo participações em campeonatos internacionais. Ayrton passou a competir na América do Sul e, em breve, na Europa. Seu pai, mesmo com dificuldades financeiras para manter as viagens, fez de tudo para apoiar o filho. O apoio da família foi decisivo. Muitos talentos se perdem por falta de estrutura. Com Ayrton, a paixão era tão grande que nada o parava. Nem mesmo correr contra os melhores do mundo o intimidava. A primeira experiência internacional foi na Itália. No Campeonato Mundial de Kart, em 1979, Senna ficou em sexto lugar geral, enfrentando pilotos mais experientes e com melhor equipamento. Mesmo assim, chamou a atenção. Seu estilo limpo, agressivo e cerebral foi elogiado por especialistas. Ele fazia curvas como um cirurgião e parecia ter um pacto com o traçado da pista. As atenções internacionais se voltaram para aquele jovem brasileiro, quase sempre do olhos fechados antes da largada, menos como quem conversava com Deus. Nos anos seguintes, Senna disputaria outros mundiais de kart, sempre batendo na trave. Ficou em segundo lugar 2 vezes seguidas, em 1979, e isso o marcou profundamente. Chegou a dizer que o kart foi a escola mais dura, mais pura e mais honesta que viveu no automobilismo. Por mais que nunca tenha vencido o mundial, sentia que aprendeu o que precisava ali, e carregou essa frustração como combustível para o futuro. Senna odiava perder, mas usava a dor como alavanca. Durante esse período, ele enfrentou nomes que também se tornariam famosos, como Terry Fullerton, que Senna considerava o melhor piloto contra quem já competiu. Apesar de não ter vencido, Senna reconheceu que os desafios do kart o prepararam como nenhum outro. Aprendeu a lidar com pressão, clima adverso, rivais, provocadores e decisões rápidas. Tudo sem rádio, sem engenheiro de pista, sem conforto, só piloto, motor e coração.
Quando decidiu deixar o kartismo, havia ali um sentimento agridoce. Era o fim de um ciclo, mas também o início de uma nova etapa. Senna estava pronto para subir e, como ele mesmo dizia, era hora de voar mais alto. Mesmo depois de brilhar na Fórmula Ford, Fórmula 3 e, enfim, na Fórmula 1, Senna jamais deixou de mencionar o kart como sua verdadeira escola. Em entrevistas, ele costumava dizer que as melhores batalhas da sua vida aconteceram nos kartódromos. Era ali que tudo era puro. Não havia política, dinheiro ou estratégias de equipe. Era piloto contra piloto. E só os melhores sobreviviam. Senna também gostava de voltar aos kartódromos de forma discreta. Em 1993, por exemplo, pouco antes de seu último ano de vida, ele voltou a treinar de kart como forma de manter o reflexo e a conexão com o eu original. Dizia que o kart era como um confessionário. Era onde ele se reencontrava com a essência do que o fazia correr. Quando estava em dúvida, era o kart que recorria. Nunca o luxo da Fórmula 1. Isso dizia muito sobre quem ele era. Essa ligação emocional com o kart o levava a apoiar pilotos jovens. Em seu instituto, fundado pouco antes de sua morte, já havia planos de criar programas de apoio a jovens talentos do kartismo brasileiro. Ele sabia o quanto era difícil chegar ao topo vindo do Brasil e queria pavimentar o caminho para outros. Seu sonho era ver um país com mais estrutura para os talentos do esporte a motor. Um Brasil com mais cenas, mais oportunidades, mais pistas. Há registros de Senna conversando longamente com jovens kartistas, oferecendo dicas, encorajando, às vezes, presenteava os meninos com luvas, capacetes ou até peças de kart. Para ele, não era apenas um gesto simbólico, era um jeito de manter a chama acesa. Era um reencontro com sua própria infância. O piloto que venceu Mônaco tantas vezes ainda era, no fundo, um menino do kartódromo de Interlagos. Esse apego emocional ao kart explicava também sua pureza ao pilotar. Na Fórmula 1, Senna era conhecido por ser visceral, mas também extremamente técnico. Esse equilíbrio nasceu no kart. Ali, ele aprendeu que talento sem controle vira imprudência, e controle sem paixão vira burocracia. Por isso, Senna era o meio exato entre instinto e método, uma alquimia rara. A lenda de Senna começou nos karts, e, mesmo depois de atingir o topo do mundo, foi no kart que ele manteve seus pés no chão. Foi a pista de asfalto simples, sem glamour, que formou o maior piloto da história, quando finalmente migrou para os monopostos. Ayrton Senna já não era mais um jovem promissor. Era uma lenda em formação. Os anos no kart lhe deram o que nenhum simulador ou escola poderia oferecer. Experiência real, sob pressão, com adversidades. Ele sabia como administrar o desgaste de uma corrida, prever movimentos dos rivais e manter o controle emocional, mesmo nas situações mais extremas. Tudo isso nasceu no kart. A Fórmula Ford o recebeu em 1981 e ele venceu 6 das primeiras 7 corridas. Foi um impacto imediato. Não houve tempo para adaptação. Senna chegou pronto. Nas entrevistas, deixava claro: o kart me deu tudo. Não havia arrogância na sua fala, apenas convicção. Era como se estivesse cumprindo um destino traçado muito antes, como se aquela trajetória já estivesse escrita nas voltas silenciosas do kartódromo. Do kart, Senna trouxe também sua ética. Nunca aceitava jogar sujo, nunca aceitava a vitória fácil. Se não fosse na raça, na habilidade, no suor, N2O. No, essa integridade era rara no esporte tão competitivo. E foi o que o fez ser amado não só como piloto, mas como ser humano. O garoto que corria com alma ainda vivia dentro do campeão que o mundo veria nos pódios da F1. Anos depois, já tricampeão mundial, Ayrton confessaria a um jornalista que seus dias mais felizes no automobilismo tinham acontecido no kart. Ali era tudo mais verdadeiro, mais humano, disse. Esse sentimento acompanhava nos treinos, nas orações antes de cada prova, no olhar firme ao colocar o capacete. Porque no fundo, ele nunca deixou de ser o menino que acelerava mais. Do QOs outros, não mas com um coração. E talvez seja isso que o mundo inteiro sentia ao vê-lo correr. Que havia algo diferente, algo mais profundo, algo que não vinha da Fórmula 1, vinha do menino do kart, do menino chamado Ayrton. Antes de vencer o mundo, Ayrton Senna venceu a si mesmo em cada curva do kart. Antes de ser ídolo, foi aluno. Antes de ser a lenda, foi o menino. Cada traço desenhado no asfalto simples de um kartódromo
construiu os fundamentos do maior piloto da história. Sua genialidade nasceu de suor, de repetição, de quedas, de fé e de uma paixão que nunca apagou. O kart não foi apenas o começo, foi a alma, e até o fim. Foi ali que Senna voltava para lembrar quem ele era. Se essa história te emocionou, curta o vídeo, compartilhe com quem ama o legado de Ayrton Senna e se inscreva no canal. Aqui, a gente celebra não apenas o campeão, mas o menino que transformou sua paixão em eternidade.